A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o que pede, recebe. Você crê que todos aqueles que pedem algo ao Senhor recebem? Você crê que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo? A Bíblia diz que sim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ela também diz que todo aquele que pede, recebe. Olha bem o que diz o texto. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, pois, todo o que pede, recebe. Então você está incluído nesse todo. Porque se eu creio que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo, como está aqui em Romanos 10, 13, e também em Atos 2, 21, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus não irá atender a oração de um e não atender a oração de outro, mas de todos ele atende às orações. Não existe aquele pensamento que diz que Deus pode atender a minha petição ou pode não atender, porque aqui está dizendo que a todos ele atende. Então, esse texto de Mateus, capítulo 7, Jesus vai continuar dizendo que qual é o pai que pedindo o filho um pão, ele dará uma pedra, ou pedindo um peixe, ele dará uma serpente, um ovo, um escorpião. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Então nós devemos nos incluir nesse todo, porque o todo para aquele que se salva, para aqueles que se salvam, é o mesmo todo para aqueles que pedem. Então também a Bíblia diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. O Senhor está perto de alguns que invocam o nome dele? Não, ele está perto de todos o que o invocam em verdade. Verdade é o que? É a palavra dele. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade é andar de acordo com a palavra de Deus e andar de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então, se nós estamos fazendo assim, o Senhor está perto de nós quando nós o invocamos. Não podemos pensar que Deus está distante de nós, mas está perto de outras pessoas. Algumas pessoas, Deus se compadece delas, de outras, Ele não se compadece. Não, Deus se compadece de todos aqueles que o invocam em verdade, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que estão debaixo da graça. O Senhor não tem filhos preferidos. Ele nos ama igualmente e Ele atende a oração de todos. Se existe algum motivo pelo qual nós não estamos recebendo as promessas do Senhor, nós precisamos dedicar tempo e meditação na palavra, ouvindo a voz do Senhor, para que Ele nos ensine a crer, a confiar. A única coisa que nos impede hoje de receber algo da parte do Pai é a incredulidade, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E incredulidade pode estar relacionada a algumas ações, algumas atitudes que nós precisamos tomar, algumas posturas que nós precisamos assumir, algumas formas de pensar que devemos transformar
devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa pensar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o Espírito de Deus. Então, nós estamos incluídos nesse texto que diz: todo que pede, recebe. Não há ninguém que esteja andando de acordo com a palavra de Deus que não receba aquilo que pede ao Senhor. Porque Jesus diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem e será feito para vocês. Vejamos mais o que a Bíblia diz sobre pedir e receber. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Jesus nunca negou, nunca disse não para aqueles que o buscaram, aqueles que iam até ele, aqueles que criam nele. Ele atendia a todos. E a Bíblia diz no capítulo 13 de Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Também após a sua partida para junto do Pai, ele enviando o Espírito Santo, o poder dele para a sua igreja, a igreja dele continuou trabalhando e operando da mesma maneira que o Senhor Jesus operou enquanto ele caminhou nesta terra. Olha o que diz o texto: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Então, mesmo com os apóstolos, com os seguidores de Cristo, as manifestações continuaram acontecendo e Deus continuou curando a todos. Então nós temos que crer que nos dias de hoje, a Bíblia diz para nós: existe alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e unja o enfermo com óleo, e a oração da fé curará o doente e Deus o levantará. Então vejamos que o trabalho da igreja continua o mesmo. Jesus diz: e estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará maiores do que essa, porque eu irei para o Pai. Então o Senhor Jesus continua operando milagres e curas, e atendendo a todos os que o buscam. Nós não podemos pensar que Deus seleciona algumas pessoas, que Deus tem interesse em curar algumas pessoas, em abençoar algumas pessoas, e não tem o mesmo desejo para com outras, porque Deus não faz acepção de pessoas. Tiago diz que se nós não estamos recebendo, é porque nós estamos pedindo mal, buscando nosso próprio deleite. E isso mostra que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, porque isso mostra fé. Quando nós demonstramos que nós cremos na palavra de Jesus, nós estamos dispostos a fazer aquilo que ele nos manda, e isso mostra que nós cremos. Então nós podemos pedir o que quisermos e nos será feito. Nós vemos aqui no capítulo 14 de João um diálogo entre Jesus e os seus discípulos, quando ele diz: vocês conhecem o caminho. E Tomé diz para ele: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ali Jesus continua dizendo: se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está dizendo para os discípulos que eles conheciam o Pai e eles estavam vendo o Pai. Então, Filipe, ali naquela conversa, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde para Filipe: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês e você me diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, Filipe. Então vejamos que Jesus veio manifestar e mostrar para nós o Pai, o amor do Pai, a bondade do Pai, a graça do Pai. Por isso ele curou a todos que iam até ele. E ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós lemos os evangelhos, a maneira como Jesus demonstrava o seu amor, ali nós estamos vendo como o Pai também nos ama, como o Pai deseja curar a todos, porque ele levou, Jesus foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, então nós não temos que ser castigados mais, e pelas feridas dele nós fomos curados, nós não seremos curados. Então nós precisamos crer nessa verdade. Por muitos anos a igreja tem sido enganada, se deixado enganar pela mentira de que Deus nem sempre quer curar a todos. Deus nem sempre quer atender às nossas petições. Por quê? Porque Ele tem propósitos misteriosos, propósitos que só Ele conhece. Isso não é uma verdade. Existem sim propósitos em Deus que nós vamos conhecendo à medida que nós caminhamos. Ele vai revelando o plano dele específico para cada um de nós. Mas existem princípios bíblicos, verdades bíblicas que são para todos, não são para alguns. E a cura, a bênção, a provisão, as respostas de nossas orações são parte desses princípios. Essa é uma verdade que nós precisamos caminhar nelas para que possamos desfrutar da saúde e das respostas em nossas orações. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.